Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio especial nós vamos até Recife, ou melhor, nós vamos voltar a Recife, segunda vez que o Cinematório participa do CinePE, Festival do Audiovisual, realizado na capital pernambucana. Kel Gomes esteve lá mais uma vez, na cidade que é esse caldeirão de cultura do Nordeste brasileiro, para não dizer do Brasil. Sim, maravilhosa, né? Recife é um encanto, assim. E eu quero poder voltar lá só para curtir a cidade, só para viver a cidade. Conhecer mais, né? Tudo que envolve ali, que não seja o festival de cinema, né? Porque a gente sabe que em variados campos artísticos Recife pulsa, né? Na música, no teatro, na dança, enfim. É uma cidade maravilhosa nesse sentido, né? De diversidade cultural mesmo, né? Efervescência, assim. E praia, né? E praia. Além de tudo, ainda tem praia linda. E dessa vez eu não consegui nem colocar os meus pezinhos na areia, pra você ter uma ideia. Puxa vida. Eu só vi o mar do hotel, da janela do hotel, o que já é ótimo, né? Porque aqui em Minas a gente não consegue nem ter essa visão. É verdade. Só consegue ter visão de montanhas, que são lindas também. Exatamente, que também é super válido, né? Mas tem a magia da água, sabe? Aquele azul, tem uma magia. Né? Aquele clima praiano. Quem escutou o nosso podcast do ano passado sabe bem que eu sou fã do clima também lá de Recife, né? O clima mais úmido. E, curiosamente, o clima de Recife é agradável. O que incomoda são os ar-condicionados. Porque tudo é colocado assim, em um nível geladíssimo. Isso foi o que deu, sabe assim, o assunto entre as pessoas. Bom, em épocas de mudanças climáticas, né, acaba sendo um recurso que muitos lugares têm adotado, né, com frequência e exagero. Pois é. Sei bem como é, mas enfim, voltemos ao nosso foco para este podcast, porque o 28º CinePE aconteceu de 6 a 11 de junho de 2024, no cinema do Teatro do Parque em Recife, e a gente teve o prazer de acompanhar mais uma vez o festival. Estamos aqui com a Kel, que vai nos falar tudo. Kel, não nos esconda nada. Pois é, já não escondi essa coisa aí do ar-condicionado gelado, que foi um problema não só de hotel, de carro, mas também do cinema do Teatro do Parque. Tava gelado. Tava muito gelado mesmo, no nível de você ter que usar roupa de inverno, assim. Pai, mas é Ouro Preto ou Recife? Pois é, Recife frio, né? Recife frio, literalmente. Tá aí. Então, foi um incômodo. Tenho aqui que dizer, inclusive a gente deu esse feedback lá pra equipe, pra ver o que pode ser feito, né? Pro ano que vem, assim, não ser esse clima tão gelado dentro da sala, sabe? Porque, por exemplo, na última sessão, que foi uma sessão com menos pessoas, tava bem difícil, porque aí eram menos pessoas lá dentro e mais ar frio circulando, né? Então, foi algo que... E isso é importante da gente dar o feedback, porque é a questão da fruição do filme, né? Acaba atrapalhando. Se você tá incomodado com algo do ambiente, com a cadeira e tal, isso acaba prejudicando os filmes. Mas, tirando isso, a organização continua maravilhosa. Eu continuo achando que é um festival muito acolhedor, além da cidade ser e tudo isso que a gente comentou aqui no início. É um festival de muita acolhida mesmo, assim. Você conversa com todo mundo, sabe? Com atores, atrizes, com realizadores, com curadores. Tá todo mundo numa aproximação muito diferente de outros lugares. Então, continua perfeito nesse sentido. E também a diversidade de filmes brasileiros.
né? E especialmente de curtas-metragens. É uma grande força do festival e continua sendo assim. O ano passado eu já comentei sobre isso e esse ano também os curtas, inclusive os curtas estavam melhores do que os longas, assim, em uma análise geral, sabe? E vamos citar aqui os nomes dos curadores. Vamos. Esse ano, mais uma vez, a curadoria contou com a Nayara Renault, com o Diego Edu Fernandes, todo mundo trata ele por Edu, né? E com uma novidade, uma nova adição, que é a Carissa Vieira. Carissa que é de Pernambuco, é de Recife, mas ela mora em São Paulo, né? Então foi uma edição super interessante, assim, para poder ajudar, porque inclusive a Nayara comentou com a gente que foi uma edição de recorde de inscrições. Olha. Então, além do conhecimento da Carissa, né, de tudo que ela podia acrescentar, tem também essa questão de um apoio, né, para tantos filmes. E Kel, a temática desta edição também muito interessante. E a minha praia, né, particularmente, praia, Recife. Brincadeiras à parte. Isso tudo é pra dizer que você queria ter ido, né? Não, obviamente, mas eu sei que você esteve lá representando muito bem o Cinematório, né? Mas trilhas sonoras, né? Sim. Eu apresento na Rádio Confidência, aqui em Belo Horizonte, o Cinefonia, que é um programa dedicado às trilhas sonoras do cinema brasileiro. Então, fiquei muito interessado por essa temática do CinePE, né? Eu me lembro que no ano passado, a Cineop, a Mostra de Ouro Preto, também teve uma dedicação à música brasileira, né? E também as trilhas sonoras foram evocadas, né? Ali na programação, nos debates. E como é que foi lá em Recife? Como é que as trilhas sonoras estiveram presentes? Pois é, o encontro de cinema e música é sempre uma delícia de ouvir, de ver, de acompanhar. E nessa edição, que foi a 28ª edição do CinePE, isso me animou muito, né? Porque são tantas trilhas sonoras marcantes do cinema, e especialmente do cinema brasileiro. Então, eu fiquei muito animada desde que eu soube. E na abertura, no dia 6, o Concerto Sinfônico da Orquestra Bravo foi lindo demais, porque homenageou exatamente essas grandes músicas do nosso cinema, do cinema nacional. E aí, ao mesmo tempo que tocavam, tinha ali no telão, né, na tela, os trechos dos filmes. Então foi muito legal, assim, porque eles escolheram muito bem os trechos e a orquestra estava tocando lindamente. Além de terem cantores e cantoras convidados também com vozes incríveis. Então, para mim, esse foi um dos pontos altos do festival, né? Essa abertura com esse passeio pelas trilhas sonoras, assim. Inclusive, eu gravei trechinhos de cada uma das músicas, sabe? Porque eu achei muito bonito, muito bonito. E essa coisa, né, de música ao vivo, é bom demais. Se a gente pudesse ter sessões de cinema dos nossos filmes favoritos, sempre com trilha sonora ao vivo, isso pra mim seria um dos maiores luxos possíveis. Nossa, como cinéfila. Sim, sem dúvida, né? Tem muitos filmes que eu gostaria de ter essa experiência. É legal demais saber disso. E, bom, vamos falar de filme? Então, dos filmes exibidos lá no 28º CinePE. Vamos começar pelos longas? Pois é, os longas deste ano, como eu disse, né, não estavam assim tão inspirados, sabe? Os curtas é que tiveram mais destaque. Mas tem 2 da mostra competitiva que são muito bons. E ambos trazem para o primeiro plano, como protagonistas absolutos, corpos com deficiência. E de uma maneira assim, sem ser piegas, sem estar falando de superação ou de autopiedade, sem panfletarismo, sabe? Mas como pessoas reais mesmo, com autonomia, afirmação de si, e ainda por cima um uso de linguagem que eu achei, assim, formas bem instigantes mesmo, sabe? E ao lado desses 2 longas, também teve um curta nacional com essa mesma proposta, assim, fechando o que eu vou chamar aqui de uma tríade de imaginários e realidades da diferença. Porque eu acho bem interessante como isso se amarrou ali, sabe? Como um grande tema, né? Além de estar trazendo a dedicação ali às trilhas sonoras, mas eu acho que a diferença, né? Pensar essas diversas formas de existir no mundo foi o grande tema de destaque, sabe?
principalmente por essa tríade aqui, desses 2 filmes que são os melhores, os 2 longas que são os melhores entre os 5 da competitiva, e esse curta nacional também. Bacana. Então vamos começar a falar dos longas, porque eu achei interessante não só a sua fala, mas também o fato de que são os 2 longas premiados pelos júris, né? Sim. Memórias de um Esclerosado, que ganhou do júri oficial, né, o prêmio de melhor filme, e Invisível, que ganhou do júri da crítica, organizado pela Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Então, legal que os 2 principais longas, né, foram contemplados. Sejam esses que você vai falar pra gente agora. Exatamente, eu fiquei muito feliz com o prêmio, principalmente de Invisível, assim, porque eu acho que o Memórias de um Esclerosado, ele tava mais na cara, assim, que poderia ser premiado, sabe? Invisível não. E quando eu vi que a Abracine abraçou Invisível, eu me senti muito representada. Essa Abracine. E aqui vamos falar, né? Quem tava no júri da crítica. Claro. A Yasmina Evaristo, a Tati Regis e o Arthur Gadelha. Olha, mandaram bem demais. Então, Memórias de um Esclerosado e Invisível foram os longas que me trouxeram um frescor de linguagem, assim. E, ao mesmo tempo, um envolvimento maior com as personagens. O Memórias de um Esclerosado é um filme gaúcho, dirigido por Thaís Fernandes e Rafael Correia, sobre o próprio Rafael Correia, que é um talentoso cartunista que foi diagnosticado com esclerose múltipla em 2010. O filme, além de ganhar o prêmio do júri oficial, ele também ganhou o prêmio do júri popular. Olha, isso eu acho legal. bem interessante também, né? Da gente Sim. pensar assim, agradar esses 2 públicos. E também, isso eu faço sempre questão de ressaltar, porque o júri popular, ele tem um peso que deve ser considerado igual, né? Afinal de contas, são as pessoas que estão acompanhando o festival que votam, né? Grande público, né? Moradores de Recife, sabe? Então é bem importante mesmo ganhar um prêmio de um júri popular, né? Exatamente, a questão democrática, né, reside aí. Exato. Ele também ganhou os prêmios de melhor roteiro, melhor trilha sonora e um prêmio inusitado que foi o de melhor ator coadjuvante para o próprio Rafael Correia. Esse, todo mundo ficou assim, oi? Porque o Rafael é o protagonista de sua própria história, né? É, estranho. E a gente entendeu que eles, assim, queriam premiar, sabe? E aí esse era o que dava, porque o prêmio de ator ia para outro, assim. Mas ficou muito estranho. Podia ter sido um empate. Pois é, eu imaginei isso. Eu acho que seria melhor, mas às vezes mais justificável. Regra do festival, sei. Não sei, mas só sei que ficou muito estranho. Como ator coadjuvante não combinou. É um prêmio e tá lá segurando o prêmio, mas é muito estranho. O júri fez tudo certo até esse prêmio. Aí ficou esquisito. Pô, o protagonista é o coadjuvante da própria história. E é dose. Mas enfim. Não, foi louco, isso foi louco. E aí o filme mistura documentário com ficção, mas é basicamente sobre o processo do Rafael Correia de se entender e se reinventar a partir de como essa doença o atravessa. E aí tem inserções de imagens de arquivo, né, com registros em VHS da infância e da juventude de Rafael. Tem inserções de animação também, usando em sua maioria personagens que já existem dos quadrinhos do Rafael, né, do trabalho dele como cartunista. E o mais importante, como eu mencionei anteriormente, é que o filme não cai em estereótipos de superação. Ele foca nesse processo de uma maneira muito aberta, sabe? Sobre a adaptação dele, sobre a aceitação, tanto psicológica quanto física e também a social. Então a gente vai acompanhar ali, né, como essa condição de saúde afeta completamente a vida dele, porque afeta os movimentos, afeta as relações, o trabalho. Ele tem ele tem uma grande frustração, porque afinal de contas é uma doença, né? E novas lutas a partir disso, mas também passa a ter isso que eu falei, de uma nova forma de existir no mundo, de refletir, de pensar as coisas, sabe? Isso é muito rico, sabe? Como que o filme ele traz mesmo essa afirmação de si, assim, né? E eu gravei um vídeo lá direto de Recife, que está publicado no Instagram, e como eu falei lá, é um filme muito sincero,
Tem toda essa inventividade, tem também muita metalinguagem, gente que gosta bastante, né? O humor peculiar que vem da própria personalidade do Rafa, torna tudo um tom assim agridoce, sabe? Esse tom agridoce envolve muito a gente. E um dos personagens meio ficcionais, meio reais, é um sapo. Um sapo? Um sapo. Primeiro, a gente conhece esse sapo de verdade por meio de uma animação que faz um flashback à infância do Rafael. E aí eu não vou contar aqui detalhe, porque isso é importante para o filme, sabe? Você descobrir e acompanhar a primeira vez, assim, quando você tá vendo. Sim, claro. Então, claro. não vou trazer mais informações, não. Depois, esse sapo é representado por um homem com uma cabeça de sapo, assim. Ó. E aí, é tipo... Sabe aquele filme Frank? Que tem um cabeção? Sei. Então, sei. é parecido com aquilo, só que a cabeça é de um sapo, assim. Aham, sei. Entendi. Pois é. E aí, esse sapo, ele acompanha o Rafael. E a gente percebe que, ao mesmo tempo, é um alter ego dele, é também um fantasma que assombra, é também uma materialização desse processo de aceitação da doença. Eu fiquei bem impressionada, assim, e muito conectada ao Rafael por ver como ele se desnuda pra gente e faz dessa sua história um ponto de partida para reflexões nossas mesmo, assim, né? E sobre o mundo. Que massa, nossa, tô doido pra ver. Sabendo que tem a questão da metalinguagem, né, e esse alter ego, esse personagem, fiquei ainda mais interessado. E eu acho que, olha, eu não vou dar spoiler, eu falei que não vou dar spoiler, mas eu acho que você vai gostar particularmente dessa ligação dele com o sapo, assim. Tem algo aí que você vai se identificar. Ó. Veremos então, Memórias de um Esclerosado. Mas, mudando agora de filme, fala pra gente sobre Invisível. Que é o meu favorito, né? Um documentário observacional do Rio de Janeiro, dirigido por Carolina Vilela e Rodrigo Heinrichsen. Gente, é esse nome aí, tá? Chiquérrimo, que eu não sei dizer direito. Ele levou o prêmio da Crítica Brasília, como a gente comentou, o prêmio de melhor direção e o prêmio de melhor montagem. O filme acompanha a vida de um casal de surdos cegos, a Cláudia Sofia e o Carlos Jorge. Eu adoro que os dois tenham esses nomes compostos, porque parecem que são feitos um pro outro até nisso. Legal. Eles são casados há uns 15 anos e vivem em um apartamento em São Paulo. A gente conhece a história deles, de como eles se conheceram e como se apaixonaram aos poucos, por meio de cartas que eles trocaram. E assistimos ao cotidiano deles, a vida simples, os encontros com amigos e amigas, os afazeres domésticos. Eu achei isso de uma beleza tão grande, sabe? De um gesto mesmo, assim, revolucionário, de simplesmente mostrar como essas pessoas vivem o mundo tão plenamente quanto qualquer outra pessoa, com a diferença de terem outros meios para se comunicarem entre si e para absorverem o mundo, né? Dada a deficiência que cada um tem. Apesar de serem surdos cegos, a Cláudia Sofia e o Carlos Jorge, eles se adaptam com a Libras tátil, a técnica do Tadoma, que eu nem conhecia e muita gente lá também não, que é um tipo de leitura labial também tátil. Interessante. A pessoa usa as mãos para poder sentir a fala, a vibração, sabe? Legal. Então quem assiste ao filme também percebe a importância, né, desses meios de comunicação, das tecnologias assistivas e dos recursos de acessibilidade, exatamente porque a gente vai vendo as necessidades comuns deles, assim. E aí, enfim, você se sente participante desse universo da pessoa com deficiência visual e auditiva e se sente amigo do casal, porque eles contam papos, eles tomam café, marcam de ir num show da Sandy Júnior e falam assim mesmo, da Sandy Júnior. Isso com outros amigos também que estavam querendo ir. Uhum. Então, assim, faz isso, o filme faz isso, ele mostra essa narrativa de uma vida comum, sabe? E a beleza disso, e a diferença por serem duas pessoas surdo-cegas, né? E aí vai quebrar completamente com uma representação que vai pro exotismo,
sabe? Eu acho até que eu sinto que as pessoas têm um pouco de medo de se aproximarem de pessoas com deficiência, elas ficam sem saber como lidar, sabe? Sim. E aí esse filme, ele age exatamente aí, sabe? Ele tira essa distância. Ele nos aproxima de uma maneira muito sincera. Eu achei ele fantástico. Que legal. É sensacional. Nossa, não. Assim como o Memórias de um Esclerosado, também tô super afim de ver esse. Interessantíssima proposta. Eu considero que é uma grande evolução para o cinema que se propõe a retratar as pessoas com deficiência, né? A diversidade. E talvez algumas pessoas sintam o tempo passar, porque como eu falei, ele é bem observacional, né? Tem gente que não curte tanto. E aí pode considerar que ele é longo, ou, já entendi isso aqui, por que tá prolongando, sabe? Mas eu defendo até mesmo a duração. Eu acho que é uma duração importante, né? A gente tem diversos filmes que lidam com essa duração prolongada de rotina, de cotidiano. Grandes mestres do cinema trabalham muito bem isso. E eu achei, sabe, essencial que isso seja trabalhado com pessoas com deficiência. Muito bom, muito bom. E vamos falar agora de outros longas que estiveram na mostra competitiva. Sim, né? Foram só 5, né? Aí, então tem 3. São só 5, então mais 3. Tá. A gente teve também o Geografia Afetiva de São Paulo, que é dirigido por Mário Moraga. Esse ganhou os prêmios de melhor fotografia e melhor edição de som. Apesar de eu considerar que esse sim é um filme que se estende demais, que poderia enxugar algumas partes, porque acabou ficando repetitivo em alguns momentos, sabe? É um filme bem realizado, é poético, ele tem uns enquadramentos bem interessantes, paisagens e personagens que a gente se interessa em ver, em acompanhar, sabe? Ele fala sobre a Guerra Civil de El Salvador, que acabou por separar tantas famílias, e a família da diretora é uma delas. Então a diretora ela vai em busca de reencontrar esses familiares, as suas raízes, de reconectar com cada um deles à luz da memória da mãe. A diretora sai do extremo sul do Brasil para ir até El Salvador e também o Canadá. É uma jornada bem pessoal e, como o próprio título do filme diz, é bem afetiva. Mas esse contexto da guerra civil acaba por tocar em questões sociais e políticas, mesmo que de leve. Inclusive, houve até um debate lá depois sobre isso, assim, o quanto que nos filmes brasileiros, os documentários brasileiros, eles estão buscando histórias pessoais, né, para falar de acontecimentos políticos. Isso já tem um bom tempo, né? Não é de agora. Não. E, enfim, acho válido. Mas como tem se tornado algo bastante recorrente, assim, desde que começou, a gente percebe é um cinema mais voltado para si, né? Que vai em busca de si para falar de algo que aconteceu para um país, assim. É algo que pode ser discutido e ampliado para várias outras questões do cinema, mas, enfim, não vem ao caso aqui agora neste podcast, mas tudo bem. E legal, mas interessante também aí o Geografia Afetiva. E agora, como que você diria pra gente que é Cordel do Amor Sem Fim? Que o nome já é atraente, né? O filme também corresponde? Esse é complicado, tá? Ele também é de São Paulo, assim como Geografia Afetiva. Ele também foi premiado, no caso, com melhor direção de arte, melhor atriz para Márcia de Oliveira e melhor atriz coadjuvante para Helena Ranaldi e Patrícia Gaspar. Ou seja, aqui a gente tem um empate, tá vendo? É do mesmo filme, mas é um empate. E acabou contemplando as 3 atrizes do filme. Ele tenta fazer a transposição de uma peça de teatro para o cinema, mas a sensação que fica é de que não deu muito certo. Eu falei sobre ele no vídeo no Instagram também. Acho até que eu falei um pouco melhor, assim, porque eu tinha acabado de participar da coletiva de imprensa e eles
E foi uma coletiva de imprensa muito boa, porque eles deram muitos detalhes da produção do filme, sabe? E contaram pra gente sobre as dificuldades, os desafios enormes, assim. Eu tiro o chapéu pra equipe, porque foi um longa realizado com orçamento mínimo, mas mínimo mesmo. Aí eu fiquei, caramba, como que eles conseguiram fazer? Todo mundo ficou assim. Então, pensando nisso, sabe? Eu acho que eu posso ter sido lá no vídeo um pouco mais, digamos, suave com o filme. Mas voltando a ele para gravar o podcast, eu realmente acho que ele tem muitos problemas, assim. Ele já nasce datado, meio fora de seu tempo. Muitas caricaturas e clichês românticos antiquados. Eu diria que é uma ingenuidade meio desmedida, sabe? E não sei, pra tudo que a gente já passou, sabe? Pós-pandemia, enfim. Essa ingenuidade teria que ser muito melhor trabalhada pra gente embarcar nela. As personagens femininas poderiam ser muito mais, mas elas não são tão desenvolvidas e nem atualizadas pro contemporâneo. Há um problema de ritmo, tem algo ali de um estilo também, porque o filme ele traz realismo fantástico, mas ele não abraça isso, sabe? Não mergulha nisso, assim. É bem sutil. Sei. Conta a história de 3 irmãs, Madalena, Carminha e Teresa, que vivem numa cidade de interior bem pacata, em uma casa assim isolada. A Teresa ela se apaixona por um viajante que está de passagem pela cidade e desde então a espera dela pela volta desse amor é o que guia todas as personagens, porque ela lá tá todo dia dizendo: vou esperar por ele, incansavelmente. E aí ela acaba mudando, assim, a rotina das próprias irmãs e tal, porque todo mundo fica impressionado com essa esperança que ela tem, sabe? Entendi. E aí tem um outro homem que é interessado na Teresa, queria até se casar com ela, e ela desiste de casar com ele porque ela conhece esse viajante, enfim. E esse outro homem ele vai se tornando cada vez mais violento por conta desse desejo de posse dele, que não se realiza, porque ele percebe que perdeu a Teresa e não reage bem. E aí ele vira um homem muito tóxico, muito problemático. Entendi. Esteticamente lembra um pouco a Amélie Poulain, mas sem essa mesma sofisticação de mise-en-scène que a Amélie tem, né? Ah, então é porque quando você começou a falar que vem do teatro, eu achei que era uma coisa assim mais de linguagem teatral. Tem nada disso? Tem. Tem. Mas não é num palco, não é nada disso, não. Não é um teatro filmado. Não é teatro filmado, não. Entendi. De forma alguma. É só porque é o texto mesmo. Ah, sim. Que não foi adaptado. O texto tal qual é para o teatro foi usado para o cinema. Entendi. E aqui não amarrou bem, sabe? E aí esse texto acaba gerando muitos estranhamentos ao longo do filme todo, sabe? Exatamente porque a linguagem do cinema e do teatro não conversam nesse sentido, assim, do roteiro. Entendi. Em si, sabe? E aí outros elementos que me geraram incômodo foram, por exemplo, a trilha sonora muito marcada, quase onipresente, aquela coisa bem, sabe? O tempo inteiro ali, para marcar uma emoção, né? Isso, para marcar uma emoção. Afeta muito, assim, o modo como você vai absorvendo o filme, porque tá te dizendo como você tem que se sentir, de certa forma. E eu não gosto disso. Não tem respiro mesmo, às vezes briga até com os sons da natureza, porque como é no interior, o legal é você sentir esses sons, né? Ouvir esses sons e tal. E aí essa trilha, ela briga com os sons da natureza. Também tem alguns diálogos que precisaram ser dublados. Como eu falei, né? Eles tiveram muitos desafios, muitos problemas durante a produção e tiveram problemas com captação de som. Então, em alguns momentos, você percebe que a cena foi dublada. Aí... Chato. Aí é um tanto chato, porque te tira dessa imersão. Já é uma coisa, assim, de outro tempo, sabe? De uma outra lógica ali, como eu falei... Personagens assim que são mais caricatas, uma coisa mais ingênua, mais de poesia, mas aí vem essa coisa da dublagem, aí carregou. Precisaria mesmo ter, mas não tinha outro jeito, né? O problema é que foi um problema de captação de som, enfim.
Mas, embora eu não tenha gostado, eu reconheço alguns pontos positivos, porque é um filme, como eu falei, que traz uma certa poesia, sabe? Eu acho que tem um público ali que pode se identificar. É uma poesia singela, tem essa força também das personagens femininas, que apesar de não serem desenvolvidas, elas geram interesse na gente, assim. Principalmente a personagem da Helena Ranaldi. Eu acho ela uma personagem muito boa, assim. Tem umas camadas ali que eu queria que o filme se aprofundasse, mas ele, sabe, não vai. Então é isso, fica essa sensação de um potencial a ser desenvolvido que não foi. Entendi. Bom, e o quinto e último longa da mostra competitiva é uma produção local, pernambucana. Isso, No Caminho Encontrei o Vento. Bom título também. Bom título, só também. Chave. Nossa, sacanagem, né? Não, olha só, esse também é complicado, tá? Dirigido por Antônio Fargone. Ele ganhou um prêmio, o de melhor ator, pro Alexandre Guimarães. E, de fato, o ator é o que o filme tem de bom. Sabe quando você percebe que a intenção e o conceito estão ali, mas falta mais discurso, falta mais corpo, Sim. falta dizer mais, sabe? O Sim. filme não consegue imprimir sua proposta e no fim das contas ele acaba ficando meio vazio, assim, não convence, sabe? Você não se liga a ele, assim, você não consegue se conectar. É complicado. É uma ficção cujo protagonista é um homem que recebe uma casa de herança deixada por um pai que ele não conheceu e daí ele precisa passar esse imóvel adiante. Mas isso se torna um desafio, porque essa casa é isolada e fica num terreno onde há um parque eólico. E aí tem aquele tanto de hélice ao redor, girando e fazendo um barulho constante, assim, que incomoda demais. E o filme tava num som altíssimo. Escolha do diretor, tá? Porque ele disse que era para aumentar o som. E juntando com a questão do ar-condicionado também, porque foi a última sessão, tava gelado, mas essa coisa de um som muito alto e um filme que não foi fácil de dar liga. Olha, essa sessão foi dureza. Dureza. E aí, bom, esse personagem, né, no tempo que ele precisa tentar vender a casa, ele vai se voltando para si mesmo. Suas raízes, vai se deixando modificar por esse novo ambiente. E um ambiente, né, com essa tecnologia eólica. E aí eu fiquei pensando que, infelizmente, é um cinema slow, só que não funciona. Porque ele não consegue fazer... ele não consegue fazer desse tempo estendido uma oportunidade. Na verdade, ele perde a gente nesse tempo estendido, que não tá dizendo muita coisa, sabe? Só tá prolongando mesmo. Não capta a complexidade, as camadas que poderiam captar. Isso tudo aqui que eu disse sobre ele, né? É isso. Não tem nada além disso, sabe? E aí se o diretor me escuta agora, deve falar, poxa vida, mas assim, é algo que eu realmente coloco pra minha crítica, sim, sabe? Sim, mas é o que eu sempre digo, mesmo os filmes que a crítica tem pontos negativos para levantar e tudo, as pessoas não devem ficar desinteressadas de assistir a eles, porque elas podem ter outra percepção, né? Então, mesmo ouvindo aqui você falar sobre esse filme, eu também estou interessado em assistir o No Caminho Encontrei o Vento, porque dessa experiência pode ter uma outra fruição para mim. Sim. Né? Para você que está nos ouvindo, né? Então, aqui é a opinião da Kel, é a experiência dela com o filme lá no CinePE, sob essas condições que ela falou. Ainda tem que se fazer essa observação, porque em festival de cinema, às vezes as condições não são as melhores para você ver um filme. Isso, exatamente por isso que eu tô abrindo aqui para vocês sobre as condições, porque é um filme que eu poderia dar uma segunda chance, por exemplo, sabe? Sim. Então... Eu não gosto de simplesmente atacar um filme.
é preciso pensar assim, por que eu não me conectei a ele, né? Tem esses problemas aí. Mas, será que em outra sessão eu posso absorver um pouco mais do que foi absorvido lá? Não sei. Se você aí assistir ao filme, eu acho que ele passou no Guernsey, Festival Guernsey, e lá ganhou o prêmio também. Tá circulando, né? Agora, em breve, deve passar por outras cidades e vai chegar aí ao circuito comercial em algum momento, né? Sim. Streaming e tudo mais. Então me diga, vale dar me diga chance, o que né? você... Claro. Me diga, compartilhe comigo o que você acha, assim. Eu não gostei. Legal. Olha, então esses foram os 5 longas da mostra competitiva do 28º CinePE e teve também o filme de abertura, né, que foi uma exibição hors concours. Sim. Que é Grande Sertão, do Guel Arraes. O filme entrou em cartaz nos cinemas comerciais no mesmo dia, né, inclusive eu vi aqui em Belo Horizonte enquanto você estava lá no CinePE. Olha só, estávamos conectados. Para a gente não deixar passar batida aqui, né? Afinal de contas, o Guel Arraes é de lá, enfim. Ele estava lá. A escolha foi boa, né? Por isso. O momento, né, de passar o filme na abertura foi acertado. Mas fala pra gente, o que você achou do Grande Sertão? Bom, é outro filme no qual eu vejo problemas. Primeiro porque eu acho que poderia se arriscar mais. Ser ainda mais contemporâneo na adaptação das personagens. Mas eu não desgosto completamente. Eu considero muito boa essa proposta de adaptar o sertão para o urbano, levar para as favelas, né? Essa ideia de sertão nas favelas, pensando que tudo faz parte de uma grande guerra no Brasil, sabe? Também me interessa a linguagem pop que o filme quer imprimir, né, para essa história, né? Tem um mix de referências ali do cinema de ação, da ficção científica, que você bate o olho e já vê. Tipo, tá na cara, sabe? E durante a nossa conversa lá, a coletiva de imprensa, isso foi muito abordado, todas essas referências. E o distópico, né? Pensar essa realidade distópica no Brasil. A gente vê muito em filmes estrangeiros. A gente se alimenta muito da distopia estrangeira. Então é isso, eu gosto dessa roupagem mais brasileira, sabe? Dessa roupagem do distópico numa reimaginação brasileira, de Grande Sertão. E que tem essa poesia mesmo do Grande Sertão. Gosto das cenas coreografadas, acho interessante. Lembra muito cinema asiático, de ação também. Mas ele tem um problema de ritmo também. Tem em alguns momentos em que o narrador da história, né? Com o Caio Blá, por exemplo. Acho que é prolongado demais. Porque mergulha nessa poesia do Guimarães, né? Das palavras mesmo. E aí vai fundo nisso, sabe? E vai ficando um pouco cansativo, assim. E como eu falei, na adaptação das personagens, eu achei que poderia também ter ido mais além. Poderia ter adaptado de uma forma mais contemporânea do que é apresentado ali. Eles não convencem tanto como estão ali. E você? Já que você viu também, desse você pode falar. Não vou me estender muito não, para não fazer desse podcast um podcast sobre Grande Sertão. Sim. Né? Mas eu diria apenas que você gostou mais do que eu. Eu tenho muito mais problemas. Não acho que o filme é bem sucedido nem como adaptação da obra do Guimarães, nem como reimaginação. Para mim não funcionou de uma maneira nem de outra. Acho que aquelas questões que sempre levantam, né, de cineastas que são brancos, vivem nas cidades, classe média alta e tudo, querer se colocar num lugar que não é deles, aqui é duplamente problemática, porque o Guel Arraes não vai ter lugar de fala nem da experiência do sertão e nem da experiência das favelas. Então, eu acho complicado esse filme, não gostei, achei over, sabe? Achei over, assim, na caracterização das personagens, nos diálogos, de que ao mesmo tempo que tentou respeitar e homenagear o texto do Guimarães, desrespeitou.
na mesma medida. Pelas alterações que faz, pela forma como aquilo ali é colocado em outro contexto. Então, eu, sendo bem sincero, acho um filme equivocado em várias esferas. Mas isso é assunto para outro podcast. Ou não. Não, mas não. Ele é um filme que gerou debate lá, e o over foi uma palavra muito repetida e que o Rodrigo Lombardi tentou defender, assim, falando exatamente sobre essa questão aí do over e tal. Mas é isso, não gosto. É arriscado, assim, né? Exatamente por esse over. Mas o over, ele é uma constante, assim. O filme, ele aposta nisso. Não é uma dentro do que ele propõe, sim, é coerente. Sim, né? Claro, E assim, de novo, a minha percepção, a minha experiência com o filme. Você que está nos ouvindo pode ter outra experiência. O Matheus Monteiro, por exemplo, que escreve para o Cinematório, adorou o filme. Tem crítica no site. Tem a crítica dele lá no Cinematório, leiam. Então, vai de cada um. Sim. É o que, de novo, que a gente fala aqui. Eu não gostei, não quer dizer que eu não recomendo o filme. Eu não gostei. Você pode gostar. O papel do crítico não é dizer se você tem que ver ou não o filme. Você deve ou não ver o filme. Entendeu? Você ainda mais cinema compartilhar né, a experiência, né, e criar um interesse para as pessoas assistirem. Então, assim, gente, é uma adaptação contemporânea, urbana, de Grande Sertão Veredas. Só isso já é o suficiente para despertar a vontade em você de assistir ao filme. Se ele é ruim ou se é bom, isso aí depois do filme que você vai pensar, não é antes, né? Veja, né? Para todo filme que vale isso, veja. Depois é depois. E dito isso, vamos para a continuidade aqui do nosso Depois do CinePE, no nosso podcast, agora para falar dos curtas nacionais, né, Kel? Você falou que a seleção de curtas estava mais interessante do que a de longas, né? Os filmes estavam mais interessantes. Então, diga pra gente, qual foi o grande destaque? O grande destaque foi uma animação pernambucana que se chama Hoje Eu Só Volto Amanhã. E aí, pausa para todos os diretores que assinam a obra. Diego Lacerda, Luan Hilton, Chia Beluto, Marila Cantuária, Juliette Perry, Marcelo Vaz, Yuri Ishmakov, Raul Souza, Gil Guimarães, Gabriel de Moura e Rubens Caetano. Gol! 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 Gente, são vários diretores e diretoras porque cada um traz um ponto de vista para dentro do filme. E usa técnicas de animação e estilos diferentes. Então, cada ponto de vista tem uma animação diferente. Que legal. Mas tudo está no mesmo ambiente, na mesma história, na mesma situação, assim. Um ponto de vista se liga a outro para retratar o carnaval multifacetado, multicolorido, multiverso de Olinda. Aliás, referenciando o Homem-Aranha no Aranha-Verso, esse é o próprio Olinda-Verso. Adorei. Nossa, não, que isso, gente. Eu preciso ver esse filme agora. É maravilhoso. E Meu quem Deus. conhece o Carnaval de Olinda, infelizmente eu não conheço, mas quem conhece disse que é a representação mais fiel e realista do Carnaval de Olinda. Olha só. Olha só. Então, assim, sabe, pra gente pensar, a animação é o que melhor representou o Carnaval de Olinda. E é Que por massa. isso, esses pontos de vista, sabe? Como um se liga ao outro, essa... É muito lindo, gente. É muito criativo. Ganhou um monte de prêmio, né? Sim, ganhou o melhor roteiro, edição de som, direção de arte e o prêmio Canal Brasil de melhor curta-metragem. Que massa. Nossa, tô muito afim de ver. Ó, esse assim, gente, anota aí, pelo amor de Deus, que Hoje não pode eu só perder. volto amanhã. Hoje eu só volto amanhã. Anotem. Não, e essa frase também é muito brasileira, né? Hoje eu só volto amanhã. Muito legal. Ainda sobre animações, inclusive animações desde o ano passado, que eu comentei aqui com vocês, é uma grande força do CinePE, do cinema pernambucano, isso me impressionou lá.
E dessa vez a gente teve prêmio também para Flores de Macambira, do Espírito Santo, que ganhou melhor direção e melhor trilha sonora. Quem assina a direção são as crianças e adolescentes da comunidade de Macambira. É um filme lindo, lindo, porque tem um stop motion muito bonitinho e conta a história e a cultura da comunidade pelo olhar das próprias crianças. Que legal. Então, assim, é uma, sabe, essa coisa de você conhecer algo pelo olhar das crianças, pelo olhar sincero, por esse olhar muito curioso das crianças, sabe? É muito bonitinho, adorei Flores de Macambira, Flores da Macambira. Dos nacionais também foi marcante o Zagueiro, de Victor de Marco e o Márcio Piccoli, do Rio Grande do Sul. É uma ficção que levou o prêmio de melhor fotografia e melhor ator para o Victor de Marco. E também levou o prêmio Abracine de melhor curta nacional. Também mistura doc e ficção, tem uma pegada mais experimental, traz performance, dança, poesia e metalinguagem. O Victor ele nos conduz por um caminho de total ruptura com os estereótipos sobre as pessoas com deficiência. Esse é o curta que completa a tríade que eu falei lá no início. Sim, sim. Pois é, tem uma cena musical no filme que é bem legal também. E a equipe teve o cuidado de colocar a música no Spotify para quem quiser ouvir. Ah, que massa. Na coletiva de imprensa, eles distribuíram um card com 2 QR Codes. Tem a foto assim do ator, como se fosse um cartão postal assim do filme. E aí vem esses 2 QR Codes, um pra música e outro pra pessoa já deixar um comentário no Letterboxd. Super conectados, legal. sabe? Eu achei uma ideia massa, assim. Chamou a atenção também como 3 curtas dialogam muito diretamente sobre tensões de classe e de raça. Que são Jogo de Classe, de Kiko Meirelles, que ganhou o prêmio de melhor atriz para Juliana Araújo. Dependências, dirigido por Luiz Arraes, e Solange Não Veio Hoje, da Hilda Lopes, e do Klaus Rastenheider. Outro nome difícil. Essa da Luísa Hilda e Arraes do aqui Klaus. é a do Grande Sertão? Essa mesmo. A atriz? Uhum. Ela estava lá como atriz e como diretora. E como filha do Arraes. Nepo Como Baby. filha do Guel Arraes. Nepo Baby BR. Ah, Então, esses dois, o Jogo de Classe e o Dependências, eles narram e fazem a sua crítica social por meio do humor, da sátira. Já o terceiro, o Solange Não Veio Hoje, ele flerta com o cinema fantástico, especialmente o cinema de horror. Eu achei uma outra tríade aqui, você tá percebendo, legal, né? legal. Mas assim, tem muitas coincidências, principalmente entre Dependências e entre Solange Não Veio Hoje. E tem mais nacionais que eu quero mencionar, embora eles não tenham sido premiados, mas ganharam um lugarzinho aqui no meu coração, tá? E só agora eu tô percebendo que eles são de mulheres diretoras, todos eles. Começando por O Silêncio Elementar, que é um curta mineiro da Mariana de Mello, que fala sobre... Ela resolveu investigar algo que instigava ela sobre a melancolia que existe na vida mineira. Uma melancolia própria do mineiro. E aí ela associou isso à questão das mineradoras, sabe? E eu achei muito bonito como ela faz essa associação, como faz sentido. Não sei se é porque eu sou uma pessoa melancólica. Eu sou uma mineira melancólica, então eu me identifiquei e eu achei interessante, sabe? Associar isso a uma história de mineração aqui no nosso estado que destrói nosso estado, né? Então, pra mim, fez não só sentido. o nosso, né? Sim, Destrói o nosso e, de quebra, ainda destrói o estado vizinho. exatamente. Que é uma ferida nossa aberta aqui, sabe? Então ela faz um percurso muito bonito também, muito poético pra falar disso, assim, buscando nessa questão aí da melancolia, de como a mineração atravessa famílias, atravessa gerações e, enfim... Ela, inclusive, fala de nosso gentílico, porque eu sou uma pessoa que nunca gostei do nosso gentílico mineiro. Porque mineiro é de mineradora, né? Enfim. E aí ela fala sobre isso, como
até no nosso gentílico a gente já tá, sabe, marcado por isso. A gente pode passar a chamar você de mineiriana. Pô, o nome do estado é Minas, Mineirense. né? Não tem como correr disso, assim. Então, é algo que pesa muito na nossa história, no nosso cotidiano. E ela faz de uma maneira muito, muito bacana assim, essa narrativa, essa pesquisa, sabe? Essa investigação. Então, fica aí a dica, O Silêncio Elementar. Também, Dentro de Mim, de Diane Telles. Esse é interessante, porque vai falar de processo criativo de um artista. E aí é como se esse processo criativo dele tomasse forma, fosse uma pessoa que persegue ele. E aí ela realmente faz isso, assim, ela faz do processo criativo uma animação como se fosse uma entidade que persegue esse artista. E aí através dessa perseguição ou dessa influência que ele vai criar esses objetos, a arte dele, as obras dele, que são belíssimas, assim. E como que, sabe, essa materialização ficou interessante no filme, sabe? E Sertão América, de Marcela Ilha Bordim, que tem uma pegada ensaística, mas é também um registro do processo de fabricação do Parque Nacional da Serra da Capivara, que é uma unidade de conservação no sertão do Piauí. E aí tem desenhos rupestres ali nesse sertão. E a gente vai descobrindo, assim, sabe, como na história do sertão a riqueza é tão grande que até isso você tem como caminho para investigar, para contar história, porque esses desenhos rupestres ali, sabe, de outra época, um parque arqueológico, né? Então é bem interessante, assim, como que ela vai colocando esses registros e vai te instigando, assim, a ver como que esse território é um território fantástico, mesmo existindo mesmo, assim. Tem algo de fantástico no filme que eu gosto muito também, apesar de ser esse documentário, né? Então eu acho que é um filme também para você ficar de olho aí, porque provavelmente ele deve rodar bastante em festivais e acho que deve ser premiado, viu? Não foi no CinePE, mas em algum momento ele vai ser. Que massa. Quero ver também. Dos curtas pernambucanos, meu favorito é Mãe, da Natália Tavares. Assumidamente de horror aqui. Não é um elemento ou outro, não. Ele é aquele terrorzão mesmo. Ele levou o prêmio de melhor direção de arte e melhor ator para o Guilherme Alves. Merecidíssimos. Tem um close no Guilherme, que é uma criança, assim. É uma criança assombrada pela mãe estranha. E o plano dura no rosto e no olhar dele por um tempão. Então, assim, ele tá vendo algo misterioso acontecendo, meio assustador. Você não sabe exatamente o que é, mas pela expressão dele você fica, sabe, fascinado, fica interessado em saber e a sua imaginação, sabe, é o extracampo que isso, faz o filme, né? Não, então, claro, o ator também, mas essa coisa imaginativa, né? É esse jogo entre, né, esse plano e o que tá fora dele. Então, é uma das grandes imagens pra mim, assim, do CinePE inteiro. Legal, muito legal. Outro que chamou a atenção do público e de alguns críticos, como Merten, por exemplo. Grande Merten. Foi o Emocionado, do Pedro Melo. É sobre amor e amizade adolescente. Tem ali um menino gay que se apaixona por outro menino e ele tem uma desilusão amorosa no tempo de uma semana. Quem acompanha ele nesse mini drama romântico é a melhor amiga, uma menina super alto astral, com quem ele passa muito tempo conversando e desabafando. O filme é todo na linguagem de games, assim, eles usam muito recursos visuais que emulam joguinhos clássicos, porque o menino, ele é um gamer, sabe? É o passatempo favorito dele. Eu achei simpático, mas eu não fiquei emocionada. Eu não fiquei emocionada com ele, não. Mas achei bem simpático, até porque, assim, ele é divertido, sabe? Ele tem essa pegada, assim, bem adolescente mesmo, sabe? Uhum. Essa coisa dos joguinhos também, enfim. É bem amarradinho, é um roteiro amarradinho. Mas eu achei simpático apenas.
Ele levou melhor atriz para Mariana Castelo, que eu achei merecido. Ela realmente... Que é a amiga. Isso, ela realmente ela rouba a cena, assim. Ela tem um... Sabe essas pessoas que tem já uma luz, assim, pro cinema, que é diferenciada? Pois é, ela tem. Melhor montagem e melhor roteiro. Massa. Acabou? Tem mais? Olha, todos os premiados ali merecem um comentário ou outro, sabe? Mas esses aqui são os meus destaques absolutos. Massa. Então eu vou ficar com eles, né? Porque é isso, gente. Se vocês anotarem aí, fazerem a listinha, não percam, porque são filmes muito instigantes, assim, desde os longas que a gente começou falando, até os curtas pernambucanos, principalmente. Enfim, eu fico pensando muito que às vezes demora, né? Por exemplo, ano passado que eu falei de Porto Príncipe foi estrear esse ano. Exatamente. E nem em muitos lugares também não, pouquíssimos lugares. Aqui em BH mesmo não chegou ainda. Pois é, isso é um problema que a gente ainda enfrenta, assim, essa questão da distribuição. Mas é isso, a gente reverbera o quanto pode, né? O quanto pode os filmes para eles poderem circularem e chegarem até vocês, assim. É isso. Esses são os meus grandes destaques do CinePE. E eu fico querendo muito que as pessoas vejam também, até para comentar, né? Para eu saber, assim, que você gostou, você não gostou. Isso é muito legal ter esse retorno também. Principalmente dos filmes que a gente não gostou, né? Como a gente comentou antes. Para saber essas diferentes visões de uma mesma obra. Sim, sem dúvida. Mas aí também a gente agora tem a janela online. Vou ficar de olho nisso, porque se eu souber que algum dos filmes está online, por exemplo, tem a plataforma Cardume, né? Algo assim, aí eu também já dou o toque nas redes sociais para vocês participarem dessa nossa conversa aqui do podcast. Eu quero agradecer à equipe do festival por mais essa oportunidade. E, claro, espero poder voltar ano que vem para outra imersão no cinema brasileiro, dos curtas aos longas, sem intervalo, né? Como eu comentei, que as sessões lá são, assim, curtas pernambucanos, curtas nacionais e longas, direto, pá. Eu gosto, tá? Eu acho que é uma imersão interessante. Assim, você vai de peito aberto e vê tudo. E é isso, essa diversidade e muitos sotaques também, que é uma delícia de acompanhar. Legal demais. Muito bom, né? Agradecer aqui a Kel por compartilhar com a gente a opinião dela sobre os filmes, como que foi essa experiência de estar no CinePE. Dá vontade na gente de acompanhar o festival e a gente agradece também a sua audiência, você que esteve aqui conosco e ouviu o nosso podcast. Se você esteve no CinePE, compartilhe com a gente suas impressões também, para a gente saber o que você achou dos filmes e do festival. E a gente vai ficando por aqui, não é, Kel? Vamos ficando por aqui e até a próxima edição do Cinematório Café. Beijo, gente! Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.